Capítulo 24. Para tomar uma posição. Repouso na cama, anunciou Melfane, afastando o ouvido do tubo de madeira que colocará contra o peito de Elaine. A parteira era uma mulher baixa, de bochechas fartas, que hoje usava o cabelo preso por um lenço azul translúcido. Seu vestido elegante era branco e azul celeste combinando, como se estivesse sendo usado em desafio ao céu perpetuamente nublado. O quê? Elaine perguntou. Uma semana, disse Melfane, apontando um dedo grosso para Elaine. Você não poderá ficar de pé por uma semana. Elaine piscou, atordoada, o cansaço desaparecendo por um instante. Melfane sorriu alegremente enquanto entregava Elaine a esse castigo impossível. Repouso na cama. Por uma semana. Brigitte estava parada na porta, Matt no quarto ao lado. Ele havia saído para ser inspecionado por Melfane, mas, tirando isso, pairava perto dela quase tão protetoramente quanto Brigitte. No entanto, nunca se saberia que eles se importavam com ela pela maneira como falavam. Os dois vinham trocando maldições, cada um tentando superar o outro. Elaine aprenderá algumas novas. Quem diria que sem pernas faziam essas coisas? Seus bebês estavam seguros, pelo que Melfane podia perceber. Essa era a parte importante. Repouso na cama é, claro, impossível, disse Elaine. Tenho muita coisa para fazer. Bem, terá que ser feito na cama, respondeu Melfane, com a voz agradável, mas completamente inflexível. Seu corpo e seu filho passaram por um grande estresse. Eles precisam de tempo para se recuperar. Eu cuidarei de você e garantirei que você mantenha uma dieta rigorosa. Mas... Não vou ouvir desculpas, interrompeu Melfane. Eu sou a rainha, disse Elaine, exasperada. E eu sou a parteira da rainha, respondeu Melfane, ainda calma. Não há um soldado ou atendente neste palácio que não me ajude se eu determinar que sua saúde, e a de seu filho, está em risco. Ela encontrou os olhos de Elaine. Gostaria de testar minhas palavras, majestade. Elaine se encolheu, imaginando seus próprios guardas proibindo-a de sair para seus aposentos. Ou, pior, amarrando-a. Ela olhou para Brigitte, mas recebeu apenas um aceno de cabeça satisfeito. Não é mais do que você merece, aquele aceno parecia dizer. Elaine recostou-se na cama, frustrada. Era uma enorme cama de dossel, decorada em vermelho e branco. O quarto era ornamentado, brilhando com várias criações de cristal e rubi. Seria, de fato, uma prisão lindamente dourada. Luz. Isso não era justo. Ela abotoou à frente do vestido. Vejo que você não vai testar a minha palavra, disse Melfane, levantando-se da beira da cama. Você demonstra sabedoria. Ela olhou para Brigitte. Vou lhe conceder uma reunião com o capitão-general para avaliarmos os acontecimentos da noite. Mas não mais do que meia hora, veja bem. Não vou permitir que você se esforce tanto. Mas... Melfane apontou o dedo para ela novamente. Meia hora, majestade. A senhora é uma mulher, não um animal de arado. Precisa de descanso e cuidados. Ela se virou para Brigitte. Não a perturbe indevidamente. Eu nem sonharia com isso, disse Brigitte. Sua raiva finalmente começava a diminuir, substituída pela diversão. Mulher insuportável. Melfane retirou-se para a câmara externa. Brigitte permaneceu onde estava, observando Elaine com os olhos semicerrados. Um certo desgosto ainda fervilhava e se agitava no vínculo. As duas se olharam por um longo momento. O que faremos com você, Elaine Traca? Brigitte finalmente perguntou. Parece que me trancar no meu quarto, retrucou Elaine. Não é uma má solução. E você me manteria aqui para sempre? Perguntou Elaine. Como Gelfina, das histórias, trancada por 1000 anos na torre esquecida. Brigitte suspirou. Não. Mas uns 6 meses ajudariam a manter meus níveis de ansiedade baixos. Não temos tempo para isso, respondeu Elaine. Não temos tempo para muita coisa hoje em dia. É preciso correr riscos. Riscos envolvendo a rainha de Andor indo sozinha enfrentar uma multidão de Aja-negros. Você é como um idiota sanguinário no campo de batalha, avançando à frente dos companheiros, buscando a morte sem um companheiro de escudo para te proteger. Elaine piscou ao perceber a raiva da mulher. Você não confia em mim, Elaine? Perguntou Brigitte. Você se livraria de mim se pudesse? O quê? Não. Claro que confio em você. Então por que não me deixa te ajudar? Eu não deveria estar aqui agora. Não tenho outro propósito além do que as circunstâncias me deram. Você me fez seu guardião,
mas não me deixa te proteger. Como posso ser seu guarda-costas se você não me avisa quando está se colocando em perigo? Elaine sentiu vontade de puxar as cobertas para se proteger daqueles olhares. Como Brigitte podia ser a pessoa tão magoada? Elaine fora a pessoa ferida. Se isso significa alguma coisa, disse ela, não pretendo fazer isso de novo. Não. Você fará outra coisa imprudente. Quer dizer, pretendo ser mais cuidadosa. Talvez você tenha razão, e a visualização não seja uma garantia absoluta. Certamente não me impediu de entrar em pânico quando senti um perigo real. Você não sentiu um perigo real quando o Aja Negro o trancou e tentou levá-lo embora? Elaine hesitou. Deveria ter ficado assustada daquela vez, mas não ficou. Não só por causa da visão de mim. A Aja Negra jamais a teria matado, não naquelas circunstâncias. Ela era valiosa demais. Sentir aquela faca penetrar seu flanco, perfurar sua pele, cravar-se em seu útero, aquilo tinha sido diferente. O terror. Ela se lembrava do mundo escurecendo ao seu redor, seu coração batendo forte, ficando mais alto, como as batidas de tambor no final de uma apresentação. As que vinham antes do silêncio. Brigitte olhou Elaine com um olhar crítico. Ela conseguia sentir as emoções de Elaine. Ela era a rainha. Não podia evitar riscos. Mas, talvez conseguisse se controlar. Bem, disse Brigitte, você pelo menos descobriu alguma coisa. Sim, disse Elaine. Eu. Naquele momento, uma cabeça envolta em um lenço apareceu na porta. Matt estava com os olhos fechados. Você está coberto? Sim, disse Elaine. E de um jeito muito mais elegante do que você, Matrin Calton. Esse cachecol está ridículo. Ele franziu a testa, abriu os olhos e tirou o cachecol, revelando o rosto anguloso por baixo. Tente andar pela cidade sem ser reconhecido, disse ele. Todo açougueiro, estalajadeiro e todo traidor de quarto parece saber como eu sou hoje em dia. As irmãs negras estavam planejando te assassinar, disse Elaine. O quê? Matt perguntou. Elaine assentiu. Um deles mencionou você. Parecia que os amigos das trevas estavam te procurando há algum tempo, com a intenção de te matar. Brigitte deu de ombros. Eles são amigos das trevas. Sem dúvida, querem todos nós mortos. Isso foi diferente, disse Elaine. Parecia mais intenso. Sugiro que você fique atento por enquanto. Isso vai ser um truque, observou Brigitte, já que ele não tem a mínima noção de nada. Matt revirou os olhos. Será que não vi você explicando o que estava fazendo nas masmorras em chamas, sentado numa poça do seu próprio sangue, parecendo que tinha visto o lado perdedor de uma escaramuça no campo de batalha? Eu estava interrogando o Aja Negro, disse Elaine. Os detalhes não são da sua conta. Brigitte, você tem um relatório do terreno? Ninguém viu Melar sair, disse a guardiã. Embora tenhamos encontrado o corpo da secretária no térreo, ainda quente. Morreu com uma facada nas costas. Elaine suspirou. Chiane. Desapareceu, disse Brigitte, junto com Marilyn Gemalfin e Falion Boda. A sombra não podia deixá-los em nossa posse, disse Elaine com um suspiro. Eles sabem demais. Acabaram sendo resgatados ou executados. Bem, disse Matt, dando de ombros, você está vivo, e 3 deles estão mortos. Parece um resultado razoavelmente bom. Mas aqueles que escaparam têm uma cópia do seu medalhão, pensou Elaine. Ela não o disse, no entanto. Também não mencionou a invasão de que Chesmal falará. Falaria sobre isso com Brigitte em breve, é claro, mas primeiro queria refletir sobre o assunto. Matt dissera que os eventos daquela noite tiveram um resultado razoavelmente bom. Mas quanto mais Elaine pensava nisso, mais insatisfeita ficava. Uma invasão de Andor estava chegando, mas ela não sabia quando. A sombra queria Matt morto, mas, como Brigitte havia apontado, isso não era surpresa. Na verdade, o único resultado certo das aventuras daquela noite era a sensação de fadiga que Elaine sentia. Isso e uma semana confinada em seus aposentos. Matt, disse ela, tirando o medalhão dele. Aqui, está na hora de eu devolver isto. Você deveria saber que provavelmente salvou minha vida esta noite. Ele se aproximou e pegou-o de volta ansiosamente, depois hesitou. Você conseguiu copiar? Não perfeitamente, mas até certo ponto. Ele o colocou de volta, parecendo preocupado. Bem, é bom tê-lo de volta. Eu estava querendo te perguntar uma coisa.
Talvez agora não seja a hora. Fale sobre isso, disse Elaine, cansada. É melhor assim. Bem, é sobre o Gollum. A cidade foi esvaziada da maioria dos civis, disse Ioeli enquanto ele e Ituralde atravessavam o portão de Maradon. Estamos perto da praga. Esta não é a primeira vez que evacuamos. Minha própria irmã, Sigril, lidera os Lastriders, que vigiarão da Serra Sudeste e enviarão mensagens caso sejamos derrotados. Ela deve ter enviado mensagens aos nossos postos de observação ao redor de Saldaia, solicitando ajuda. Ela acenderá uma fogueira para nos alertar se eles vierem. O homem de rosto magro olhou para Ituralde com uma expressão sombria. Haverá poucas tropas que poderão vir em nosso auxílio. A rainha Tenobia levou muitas consigo quando cavalgou em busca do dragão renascido. Ituralde assentiu. Ele caminhava sem mancar. Antail, um dos Ashamen, era bastante habilidoso com a cura. Seus homens montaram acampamento às pressas no pátio, logo após os portões da cidade. Os Trollocs haviam pegado as tendas que haviam deixado para trás e as incendiado à noite para iluminá-los enquanto se banqueteavam com os feridos. Ituralde havia deslocado algumas de suas tropas para os prédios vazios, mas queria outras perto do portão, em caso de um ataque. O Ashamen e as Aes Sedai haviam trabalhado para curar os homens de Ituralde, mas apenas os piores casos conseguiam atenção. Ituralde acenou com a cabeça para Antail, que estava cuidando dos feridos em uma área isolada da praça. Antail não viu o aceno. Concentrava-se, suando, trabalhando com poder no qual Ituralde não queria pensar. Tem certeza de que quer vê-los? Perguntou Ioeli. Ele segurava uma longa lança de cavaleiro no ombro, com a ponta presa por um pingente triangular preto e amarelo. Era chamada de bandeira do traidor pelos saudianos daqui. A cidade fervilhava de hostilidade, com diferentes grupos de saudianos se entreolhando com expressões sombrias. Muitos usavam tiras de tecido preto e amarelo entrelaçadas e amarradas às bainhas de suas espadas. Acenavam para Ioeli. Desde a Gavane cierto Quendarizan Carentin, pensou Ituralde. Uma frase na língua antiga. Significava um coração resoluto vale 10 argumentos. Ele conseguia adivinhar o que aquela faixa significava. Às vezes, um homem sabia o que devia fazer, embora soasse errado. Os dois caminharam um pouco pelas ruas. Maradon era como a maioria das cidades da fronteira, muralhas retas, prédios quadrados, ruas estreitas. As casas pareciam fortalezas, com janelas pequenas e portas robustas. As ruas serpenteavam de forma estranha e não havia telhados de palha, apenas telhas de ardósia, à prova de fogo. O sangue seco em vários cruzamentos importantes era difícil de distinguir contra a pedra escura, mas Ituralde sabia o que procurar. O resgate de suas tropas por Ioeli ocorrerá após uma luta entre os saudianos. Chegaram a uma construção indefinida. Não haveria como um estranho saber que aquela residência em particular pertencia a Vrão Torquemada, primo distante da rainha, nomeado senhor da cidade em sua ausência. Os soldados na porta vestiam amarelo e preto. Eles saudaram Ioeli. Lá dentro, Ituralde e Ioeli entraram por uma escada estreita e subiram 3 lances de escada. Havia soldados em quase todos os cômodos. No andar superior, 4 homens portando o estandarte do traidor guardavam uma grande porta incrustada de ouro. O corredor estava escuro, janelas estreitas, um tapete preto, verde e vermelho. Algo a relatar, Tahan? Perguntou Ioeli. Nada, senhor, disse o homem com uma saudação. Usava bigodes longos e tinha as pernas arqueadas de um homem muito confortável na cela. Ioeli assentiu. Obrigado, Tahan, por tudo o que você faz. Estou com você, senhor, e estarei até o fim. Que você mantenha os olhos voltados para o norte, mas o coração voltado para o sul, meu amigo, disse Ioeli, respirando fundo e abrindo a porta. Ituralde o seguiu. Dentro da sala, um homem saudiano, com um rico manto vermelho, estava sentado ao lado de uma lareira, bebendo uma taça de vinho. Uma mulher com um vestido fino bordava na cadeira à sua frente. Nenhum dos dois ergueu os olhos. Lord Torquemada, disse Ioeli. Este é Rodel Ituralde, líder do exército Domani. O homem junto à lareira suspirou sobre sua taça de vinho. Você não bate, não espera que eu me dirija a você primeiro, você vem na hora em que falei da minha necessidade de contemplação silenciosa. Sério, Vrão, disse a mulher, você espera boas maneiras desse homem? Agora. Ioeli pousou a mão silenciosamente no punho da espada. O quarto continha uma confusão de móveis, uma cama na lateral do quarto que obviamente não pertencia ali, alguns baús e guarda-roupas de pé. Então, disse Vrão, Rodel Ituralde. Você é um dos grandes capitães.
Sei que pode ser um insulto perguntar, mas preciso cumprir as formalidades. Você sabe que, ao trazer tropas para o nosso solo, você corre o risco de uma guerra. Eu sirvo ao dragão renascido, disse Ituralde. Tarmon-Gaidon chega e todas as alianças, fronteiras e leis anteriores estão sujeitas à vontade do dragão. Vrão estalou a língua. Jurados do dragão. Eu tinha relatórios, é claro, e aqueles homens que você emprega pareciam uma pista óbvia. Mas ainda assim é tão estranho ouvir isso. Você não percebe o quão tolo você parece. Ituralde encontrou os olhos do homem. Ele não se considerava um jurado do dragão, mas não adiantava chamar um cavalo de pedra e esperar que todos concordassem. Você não se importa com os Trollocs invasores? Já houve Trollocs antes, disse Vrão. Sempre existiram Trollocs. A rainha. Disse Ioeli. A rainha, interrompeu Vrão, em breve retornará de sua expedição para desmascarar e capturar este falso dragão. Quando isso acontecer, ela o executará, traidor. Você, Rodel Ituralde, provavelmente será poupado por causa de sua posição, mas eu não gostaria de ser sua família quando receberem o pedido de resgate. Espero que tenha riqueza para acompanhar sua reputação. Caso contrário, provavelmente passará muitos dos próximos anos como general, para nada mais do que os ratos de sua cela. Entendo, disse Ituralde. Quando você se transformou na sombra. Vrão arregalou os olhos e se levantou. Você ousa me chamar de amigo das trevas? Conheci alguns saldianos na minha vida, disse Ituralde. Liguei para alguns amigos, lutei contra outros. Mas nunca conheci um que assistisse homens lutando contra a cria das sombras e não se oferecesse para ajudar. Se eu tivesse uma espada. Disse Vrão. Que você queime, Vrão Torcumen, disse Ituralde. Vim aqui para lhe dizer isso, em nome dos homens que perdi. O homem pareceu chocado quando Ituralde se virou para ir embora. Ioeli se juntou a ele e fechou a porta. Você discorda da minha acusação? Perguntou Ituralde, juntando-se ao traidor enquanto retornavam para as escadas. Sinceramente, não consigo decidir se ele é um tolo ou um amigo das trevas, disse Ioeli. Ele teria que ser um ou outro para não conseguir decifrar a verdade sobre o inverno, aquelas nuvens e os rumores de que Altor conquistou metade do mundo. Então você não tem nada a temer, disse Ituralde. Você não será executado. Matei meus compatriotas, disse Ioeli. Organizei uma revolta contra o líder nomeado pela minha rainha e tomei o comando da cidade, embora eu não tenha uma gota de sangue nobre. Isso vai mudar quando Tenobia retornar, eu garanto, disse Ituralde. Você certamente conquistou um título. Ioeli parou na escada escura, iluminada apenas por cima e por baixo. Vejo que você não entende. Traí meus juramentos e matei amigos. Exigirei execução, como é meu direito. Ituralde sentiu um arrepio. Malditos habitantes da fronteira, pensou. Jure ao dragão. Ele anula todos os juramentos. Não desperdice sua vida. Lute ao meu lado na última batalha. Não me esconderei atrás de desculpas, Lord Ituralde, disse o homem, continuando a descer os degraus. Talvez eu não pudesse ver seus homens morrerem. Venha. Vamos cuidar do alojamento desses Achamem. Eu gostaria muito de ver esses portões de que você fala. Se pudéssemos usá-los para enviar mensagens e trazer suprimentos, este seria um cerco realmente interessante. Ituralde suspirou, mas o seguiu. Eles não falaram em fugir pelos portões. Ioeli não abandonaria sua cidade. E, ele percebeu, Ituralde não abandonaria Ioeli e seus homens. Não depois de tudo o que eles passaram para resgatá-lo. Aquele era um lugar tão bom quanto qualquer outro para se posicionar. Melhor do que muitas situações em que ele se encontrara ultimamente, isso era certo. Perrin entrou na tenda e encontrou Faile escovando os cabelos. Ela estava linda. A cada dia, ele ainda sentia uma sensação de admiração por ela realmente ter voltado. Ela se virou para ele e sorriu satisfeita. Estava usando o novo pente de prata que ele deixará em seu travesseiro, algo que ele havia trocado com Gaul, que o encontrara em Meider. Se aquele Sanahar era importante para ela, então Perrin pretendia tratá-lo da mesma forma. Os mensageiros voltaram, disse Perrin, fechando as abas da tenda. Os mantos brancos escolheram um campo de batalha. Luz, Faile. Eles vão me forçar a exterminá-los. Não vejo problema nisso, disse ela. Nós vamos vencer. Provavelmente, disse Perrin, sentando-se nos travesseiros ao lado do catre. Mas, apesar de os Achamem fazerem a maior parte do trabalho no início,
teremos que avançar para lutar. Isso significa que perderemos pessoas. Precisamos de bons homens na última batalha. Ele se forçou a relaxar os punhos que havia cerrado. A luz queime esses mantos brancos pelo que eles fizeram e pelo que estão fazendo. Então é uma oportunidade bem-vinda para derrotá-los. Perrin resmungou uma resposta, sem explicar a profundidade da frustração que sentia. Ele perderia aquela luta contra os mantos brancos, acontecesse o que acontecesse. Homens morreriam de ambos os lados. Homens de que precisavam. O relâmpago brilhou lá fora, projetando sombras no teto de lona. Faile foi até o baú, pegou uma camisola para si e separou um hobby para ele. Faile achava que um lorde deveria ter um hobby à mão caso fosse necessário à noite. Ela estivera certa algumas vezes até então. Ela passou por ele, com um cheiro de preocupação, embora sua expressão fosse agradável. Ele havia esgotado todas as opções para uma resolução pacífica com os mantos brancos. Parecia que, quisesse ou não, matar seria seu destino novamente em breve. Ele tirou a roupa íntima e deitou-se, depois começou a dormir antes que Faile terminasse de se trocar. Ele entrou no sonho do lobo sob a grande espada que empalava o chão. Ao longe, ele conseguia avistar a colina que a Galha chamara de bom posto de observação. O acampamento era abastecido por um riacho atrás. Perrin se virou e acelerou em direção ao acampamento de Manto Branco. Eles estavam parados como uma represa no rio, impedindo-o de prosseguir. Hopper, chamou ele, olhando ao redor do acampamento de Manto Branco, com as tendas ainda erguidas em campo aberto. Não houve resposta, então Perrin vasculhou o acampamento por mais um tempo. Balver não reconhecera a foca que Perrin descrevera. Quem liderava aqueles mantos brancos? Cerca de 1 hora depois, Perrin não chegará a nenhuma conclusão sobre isso. No entanto, tinha quase certeza de quais tendas eles guardavam seus suprimentos. Aquelas poderiam não ser tão bem guardadas quanto as dos prisioneiros, e com portões, ele poderia queimar seus suprimentos. Talvez. As cartas do seu senhor capitão-comandante estavam repletas de frases como: estou dando ao seu povo o benefício de acreditar que desconhecia sua natureza e minha paciência com seus atrasos está se esgotando e só há 2 opções. Renda-se para um julgamento adequado ou leve seu exército para sofrer o julgamento da luz. Havia um estranho senso de honra naquele homem, um que Perrin vira insinuado quando conhecera, mas que podia sentir ainda mais através das cartas. Mas quem era ele? Assinava cada carta apenas como o senhor capitão-comandante dos Filhos da Luz. Perrin saiu para a estrada. Onde estava Hopper? Perrin saiu correndo em alta velocidade. Depois de alguns instantes, voltou para a grama. A terra era tão fofa que cada passo parecia impulsioná-lo de volta ao ar. Estendeu a mão e achou que sentia algo ao sul. Correu em direção a isso. Queria ir mais rápido, então foi. Árvores e colinas passavam zunindo. Os lobos estavam cientes da presença dele. Era matilha de dançarino do carvalho, com sem limites, faíscas, luz da manhã e outros. Perrin podia senti-los enviando uns aos outros sussurros distantes de imagens e aromas. Perrin se moveu mais rápido, sentindo o vento se transformar em um rugido ao seu redor. Os lobos começaram a se afastar mais para o sul. Espere! Ele enviou. Preciso me encontrar com você. Eles responderam apenas com diversão. De repente, estavam indo para o leste, e ele parou, depois se virou. Correu o mais rápido que pôde, mas quando se aproximou, eles estavam em outro lugar. Eles haviam se deslocado, desaparecendo do sul e aparecendo ao norte dele. Perrin rosnou, e de repente estava de 4. Seu pelo esvoaçava, sua boca aberta enquanto ele disparava para o norte, absorvendo o vento sibilante. Mas os lobos permaneceram à frente, distantes. Ele uivou. Eles retribuíram com provocações. Ele se acelerou, saltando de topo de colina em topo de colina, saltando sobre árvores, o chão um borrão. Em instantes, as montanhas da névoa surgiram à sua esquerda, e ele passou por elas rapidamente. Os lobos viraram para o leste. Porque ele não conseguia pegá-los. Ele conseguia senti-los à frente. O jovem touro uivou para eles, mas não obteve resposta. Não venha com muita força, jovem touro. O jovem touro parou e o mundo girou ao seu redor. A matilha principal continuou para o leste, mas Hopper estava agachado ao lado de um grande riacho sinuoso. O jovem touro já estivera ali antes, era perto da toca de seus senhores. Ele havia viajado ao longo do próprio rio nas costas de uma das árvores flutuantes dos humanos. Ele... Não, lembre-se de Faile. Seu pelo virou roupa e ele se viu de 4. Olhou para Hopper. Por que você fugiu?
perguntou Perrin. Você quer aprender? Hopper enviou. Você se torna mais habilidoso. Mais rápido. Você estica as pernas e corre. Isso é bom. Perrin olhou para trás, para o caminho que percorrera, pensando na velocidade. Ele saltara de um topo de colina em outro. Fora maravilhoso. Mas eu tive que me transformar no lobo para fazer isso, disse Perrin. E isso ameaçava me fazer estar aqui forte demais. De que adianta treinar se me obriga a fazer coisas que você proibiu? Você é rápido em apontar o dedo, jovem touro. Um jovem lobo uivando e latindo do lado de fora da toca, fazendo barulho. Isso não é coisa de lobos. Hopper desapareceu num piscar de olhos. Perrin rosnou, olhando para o leste, onde sentiu os lobos. Ele correu atrás deles, com mais cautela. Não podia se dar ao luxo de deixar o lobo consumi-lo. Acabaria como Noah, preso em uma gaiola, sem humanidade. Por que Hopper o encorajaria a fazer isso? Isso não é coisa de lobos. Ele estava falando sério sobre as acusações ou sobre o que estava acontecendo com Perrin. Todos os outros sabiam que era hora de encerrar a caçada. Jovem touro, Hopper enviou de longe. Só você precisava ser detido. Perrin congelou, parando na margem do rio. A caça ao veado branco. Hopper estava lá, de repente, à beira do rio com ele. Tudo começou quando comecei a sentir os lobos. Perrin enviou. A primeira vez que perdi o controle foi com aqueles mantos brancos. Hopper deitou-se, apoiando a cabeça nas patas. Você costuma estar aqui com muita força, o lobo enviou. É o que você faz. Hopper lhe contava isso, de tempos em tempos, desde que conhecera o lobo e o sonho do lobo. Mas, de repente, Perrin viu um novo significado nisso. Tratava-se de chegar ao sonho do lobo, mas também de Perrin. Ele começara a culpar os lobos pelo que fazia, pelo jeito como agia quando lutava, pelo jeito como se tornará ao procurar File. Mas seriam os lobos a causa disso? Ou seria parte dele? Seria possível que isso tivesse levado a se tornar um irmão lobo? É possível, disse Perrin, correr com 4 patas e não vir aqui com muita força. Claro que sim, disparou Hopper, rindo à moda dos lobos, como se o que Perrin descobrira fosse a coisa mais óbvia do mundo. Talvez fosse. Talvez ele não fosse como os lobos porque era um irmão lobo. Talvez ele fosse um irmão lobo porque era como os lobos. Ele não precisava controlá-los. Ele precisava se controlar. A matilha, disse Perrin. Como faço para pegá-los? Para me mover mais rápido. Essa é uma maneira. Outra é estar onde você quiser. Perrin franziu a testa. Então, fechou os olhos e usou a direção em que os lobos corriam para adivinhar onde estariam. Algo mudou. Quando abriu os olhos, estava em pé numa encosta arenosa, com tufos de grama alta brotando do solo. Uma montanha enorme com o topo quebrado, estilhaçada como se tivesse sido golpeada pela mão de um gigante, erguia-se à sua direita. Uma matilha de lobos irrompeu da floresta. Muitos deles riam, o jovem touro, caçando quando deveria buscar o fim. O jovem touro, buscando o fim quando deveria aproveitar a caçada. Ele sorriu, tentando se sentir bem cativado pelo riso, embora, na verdade, se sentisse muito parecido com o que sentirá no dia em que seu primo viu plantar um balde de penas molhadas para jogar em Perrin. Algo esvoaçou no ar. Uma pena de galinha. Molhada nas bordas. Perrin se assustou ao perceber que eles estavam espalhados ao seu redor no chão. Ao piscar, eles desapareceram. Os lobos farejaram, divertindo-se, evocando imagens do touro jovem coberto de penas. Perca-se em sonhos aqui, jovem touro, Hopper enviou, e esses sonhos se tornam este sonho. Perrin coçou a barba, lutando contra o constrangimento. Ele já havia vivenciado a natureza imprevisível do sonho com o lobo. Hopper, disse ele, virando-se para o lobo. O quanto eu poderia mudar no meu entorno, se quisesse. Se você quisesse, disse Hopper. Não se trata do que você quer, jovem touro. Trata-se do que você precisa. Do que você sabe. Perrin franziu a testa. Às vezes, as palavras do lobo ainda o confundiam. De repente, os outros lobos do grupo se viraram, como se fossem um só, e olharam para sudoeste. Eles desapareceram. Foram para lá. Hopper enviou a imagem de uma cavidade arborizada distante. O lobo se preparou para segui-lo. Hopper, disse Perrin, dando um passo à frente. Como você sabia? Para onde eles foram? Eles te contaram. Não. Mas eu consigo acompanhar. Como? Disse Perrin. É uma coisa que eu sempre soube. Hopper enviou.
Como andar? Ou pular? Sim, mas como? O lobo sentiu um cheiro confuso. É um cheiro, respondeu ele finalmente, embora cheiro fosse muito mais complexo do que isso. Era uma sensação, uma impressão e um cheiro, tudo ao mesmo tempo. Vá para algum lugar, disse Perrin. Deixe-me tentar segui-lo. Hopper desapareceu. Perrin caminhou até onde o lobo estivera. Sinta o cheiro, Hopper enviou ao longe. Ele estava perto o suficiente para enviar um sinal. Por reflexo, Perrin estendeu a mão. Encontrou dezenas de lobos. Na verdade, ficou impressionado com a quantidade deles ali, nas encostas do Monte do Dragão. Perrin nunca sentirá tantos reunidos em um só lugar. Porque estavam ali. E o céu parecia mais tempestuoso naquele lugar do que em outras áreas do sonho do lobo. Ele não conseguia sentir Hopper. O lobo havia se fechado, de alguma forma, tornando Perrin incapaz de se lembrar de onde ele estava. Perrin se acalmou. Cheirar. Hopper havia enviado. Cheirar como? Perrin fechou os olhos e deixou o nariz lhe transmitir os aromas da região. Pinhas e seiva, penas e folhas, couro e cicuta. E algo mais. Sim, ele sentia o cheiro de algo. Um aroma distante e persistente que parecia deslocado. Muitos dos aromas eram os mesmos, a mesma sensação fecunda da natureza, a mesma riqueza das árvores. Mas estes estavam misturados com os aromas de musgo e de pedra molhada. O ar era diferente. Pólen e flores. Perrin apertou os olhos com força, respirando fundo. De alguma forma, construiu uma imagem mental a partir daqueles aromas. O processo não era muito diferente da forma como um lobo envia mensagens traduzidas em palavras. Pronto, pensou ele. Algo mudou. Ele abriu os olhos. Estava sentado em um afloramento rochoso em meio a pinheiros. Estava na encosta do Monte do Dragão, a várias horas de caminhada de onde estivera. O afloramento rochoso estava coberto de líquen e se projetava sobre as árvores que se estendiam abaixo. Um canteiro de violetas primaveris crescia ali, onde a luz do sol alcançava as flores. Era bom ver flores que não estavam murchas ou morrendo, mesmo que apenas no sonho do lobo. Venha, Hopper enviou. Siga. E ele se foi. Perrin fechou os olhos, inspirando. O processo foi mais fácil desta vez. Carvalho e grama, lama e umidade. Parecia que cada lugar tinha seu próprio aroma específico. Perrin se mexeu e abriu os olhos. Agachou-se em um campo perto da estrada gerrana. Era para lá que a matilha de dançarino do Carvalho havia ido antes, e Hopper se movia pela campina, farejando com curiosidade. A matilha havia se afastado, mas ainda estavam próximos. Posso fazer isso sempre? Perguntou Perrin a Hopper. Cheirar por onde um lobo passou no sonho. Qualquer um pode, disse Hopper. Se conseguirem farejar como um lobo. Ele sorriu. Perrin assentiu pensativamente. Hopper correu de volta pelo prado em direção a ele. Precisamos praticar, jovem touro. Você ainda é um filhote com pernas curtas e pelo macio. Hopper congelou de repente. O quê? Perguntou Perrin. Um lobo uivou de dor de repente. Perrin girou. Era a luz da manhã. O uivo cessou, e a mente do lobo se apagou, desaparecendo. Hopper rosnou. Seus cheiros demonstravam pânico, raiva e tristeza. O que foi isso? Perrin perguntou. Estamos sendo caçados. Vai, touro jovem. Temos que ir. As mentes dos outros membros da matilha se dispersaram. Perrin rosnou. Quando um lobo morria no sonho do lobo, era para sempre. Sem renascimento, sem correr de nariz em pé. Só uma coisa caçava os espíritos dos lobos. Matador. Jovem touro. Hopper enviado. Temos que ir. Perrin continuou a rosnar. A luz da manhã lhe enviará uma última explosão de surpresa e dor, sua última visão do mundo. Perrin formou uma imagem daquela confusão. Então fechou os olhos. Jovem touro. Não. Ele. Mudança. Perrin abriu os olhos de repente e se viu em uma pequena clareira perto de onde, no mundo real, seu povo acampava. Um homem musculoso e bronzeado, de cabelos escuros e olhos azuis, estava agachado no centro da clareira, com o cadáver de um lobo a seus pés. Slayer era um homem de braços grossos, e seu cheiro era levemente inumano, como de um homem misturado com pedra. Ele usava roupas escuras, couro e lã preta. Enquanto Perrin observava, Slayer começou a esfolar o cadáver. Perrin avançou. Slayer olhou para cima, surpreso. Ele se parecia com lã de uma forma quase sinistra, seu rosto duro, cheio de ângulos e linhas afiadas.
Perrin rugiu, o martelo subitamente em suas mãos. Slayer desapareceu num piscar de olhos, e o martelo de Perrin atravessou o ar vazio. Perrin respirou fundo. Os aromas estavam lá. Salmoura e madeira molhada de água. Gaivotas e seus excrementos. Perrin usou sua recém-descoberta habilidade para se lançar naquele local distante. Mudança. Perrin apareceu em um cais vazio em uma cidade que ele não reconheceu. Slayer estava por perto, inspecionando seu arco. Perrin atacou. Slayer ergueu a cabeça, os olhos arregalados, seu cheiro crescente de espanto. Ele ergueu o arco para bloquear, mas o golpe de Perrin o destruiu. Com um rugido, Perrin puxou a arma e golpeou novamente, desta vez na cabeça de Slayer. Estranhamente, Slayer sorriu, os olhos escuros brilhando de divertimento. De repente, ele exalava um cheiro de ânsia. Ansioso para matar. Uma espada surgiu em sua mão erguida, e ele a girou para bloquear o golpe de Perrin. O martelo ricocheteou com muita força, como se tivesse atingido uma pedra. Perrin cambaleou, Slayer estendeu a mão, colocando-a no ombro de Perrin. Ele empurrou. Sua força era imensa. O empurrão jogou Perrin para trás, para o cais, mas a madeira desapareceu com o impacto. Perrin atravessou o ar e caiu na água abaixo. Seu rugido se transformou em um gorgolejo, um líquido escuro o envolveu. Ele se esforçou para nadar para cima, deixando cair o martelo, mas descobriu que a superfície inexplicavelmente se transformará em gelo. Cordas serpenteavam das profundezas, envolvendo os braços de Perrin, puxando-o para baixo. Através da superfície congelada acima, ele podia ver uma sombra se movendo. Slayer, erguendo seu arco reformado. O gelo desapareceu e a água se abriu. A água escorria de Perrin, e ele se viu olhando para cima, para uma flecha apontada diretamente para seu coração. Slayer disparou. Perrin se dispôs a ir embora. Mudança. Ele ofegou, batendo no afloramento rochoso onde estivera com Hopper. Perrin caiu de joelhos, com água do mar escorrendo do corpo. Ele cuspiu, enxugando o rosto, o coração disparado. Hopper apareceu ao lado dele, ofegante, com um cheiro raivoso. Filhote tolo. Filhote estúpido. Perseguir um leão quando você mal desmamou? Perrin estremeceu e sentou-se. Será que o Slayer o seguiria? Será que conseguiria? Conforme os minutos se passavam e ninguém aparecia, Perrin começou a relaxar. A batalha com o caçador acontecerá tão rápido que parecia um borrão. Aquela força era maior do que qualquer homem poderia ter. E o gelo, as cordas. Ele mudou as coisas, disse Perrin. Fez o cais desaparecer sob mim, criou cordas para me prender, empurrou a água para trás para poder ter uma visão clara de mim. Ele é um leão. Ele mata. Perigoso. Preciso aprender. Preciso enfrentá-lo, Hopper. Você é muito jovem. Essas coisas estão além da sua capacidade. Muito jovem, disse Perrin, levantando-se. Hopper, a última caçada está quase chegando. Hopper deitou-se, com a cabeça apoiada nas patas. Você sempre me diz que sou muito jovem, disse Perrin. Ou que não sei o que estou fazendo. Bem, qual o sentido de me ensinar, se não para me mostrar como lutar contra homens como Slayer? Veremos, Hopper enviou. Por hoje à noite, você irá. Terminamos. Perrin sentiu um tom de luto no envio, e também uma finalidade. Esta noite, a matilha de dançarino do Carvalho e Hopper lamentariam a morte de Luz da Manhã. Suspirando, Perrin sentou-se com as pernas cruzadas. Concentrou-se e conseguiu imitar os gestos que Hopper fizera para tirá-lo do sonho. Desvaneceu-se ao redor dele. Ele acordou no catre em sua tenda escura, com Faile aconchegada ao seu lado. Perrin ficou deitado por um tempo, olhando para a lona. A escuridão o lembrou do céu tempestuoso do sonho do lobo. O sono parecia tão distante quanto Caem. Finalmente, ele se levantou, desvencilhando-se cuidadosamente de Faile, e vestiu as calças e a camisa. O acampamento estava escuro lá fora, mas havia luz suficiente para seus olhos. Ele acenou para Kenny Maerin e Jain Daltrey, os homens de 2 rios que guardavam sua tenda naquela noite. Que horas são? Perguntou a um deles. Depois da meia-noite, Lord Perrin, respondeu Jain. Perrin grunhiu. Um relâmpago distante iluminou a paisagem. Ele se afastou e os homens começaram a segui-lo. Ficarei bem sem guardas, disse-lhes. Cuidem da minha tenda. Lady Faile ainda dorme. Sua tenda ficava perto da borda do acampamento. Ele gostava disso,
dava-lhe um pouco mais de reclusão, aninhado perto da encosta, no lado oeste do acampamento. Embora fosse tarde, ele passou por Gaulês afiando sua lança perto de um tronco caído. O alto cão de pedra se levantou e começou a segui-lo, e Perrin não o dispensou. Gaulês sentia que não vinha cumprindo seu dever autoproclamado de vigiar Perrin ultimamente e que havia intensificado seus esforços. Perrin achava que ele só queria uma desculpa para ficar longe de sua própria tenda e das duas mulheres Gaishain que haviam se estabelecido ali. Gaulês manteve distância, e Perrin ficou feliz. Era assim que todos os líderes se sentiam? Não é de se admirar que tantas nações acabassem em guerra umas com as outras. Seus líderes nunca tiveram tempo para pensar por si mesmos e provavelmente atacaram para fazer as pessoas pararem de importuná-los. A uma curta distância, ele entrou em um bosque com uma pequena pilha de toras. Denton, seu servo até que trouxessem Langvin de volta, franziu a testa quando Perrin pediu por elas. Outrora um senhor menor de Cairhien, Denton se recusará a retornar ao seu posto. Agora se considerava um servo e não deixaria que ninguém o convencesse do contrário. Havia um machado. Não a lâmina mortal em forma de meia-lua que ele outrora carregara para a batalha, mas um robusto machado de lenhador, com uma fina cabeça de aço e um cabo alisado pelas mãos suadas dos trabalhadores. Perrin arregaçou as mangas, cuspiu nas mãos e pegou o machado. Era bom segurar a madeira trabalhada nas mãos. Ele o ergueu até o ombro, colocou o primeiro tronco à sua frente, deu um passo para trás e golpeou. Ele atingiu o tronco em cheio, estilhaços voando no ar escuro da noite, e o corrimão se partiu em 2 pedaços. Em seguida, partiu uma das metades. Gaul sentou-se ao lado de uma árvore, pegou uma lança e continuou a afiar sua ponta. O som áspero de metal contra metal acompanhou o impacto do machado contra a madeira. Era uma sensação boa. Porque sua mente funcionava tão melhor quando ele estava fazendo alguma coisa. Loial falava muito em sentar e pensar. Perrin não achava que ele próprio conseguiria entender alguma coisa dessa forma. Ele partiu outro tronco, cortando com o machado. Seria mesmo verdade? Seria sua própria natureza a culpada pela maneira como agiu, e não os lobos. Ele nunca agira assim nos 2 rios. Ele partiu outro tronco. Eu sempre fui bom em concentrar minha atenção. Isso foi parte do que impressionou o mestre Luhan. Dê um projeto ao Perrin e ele continuará trabalhando nele até terminar. Ele partiu as metades daquele tronco. Talvez as mudanças nele fossem resultado do contato com o mundo exterior. Ele culpava os lobos por muitas coisas e impunha exigências anormais a Hopper. Lobos não eram estúpidos nem simplórios, mas não se importavam com coisas que os humanos faziam. Deve ter sido muito difícil para Hopper ensinar de uma forma que Perrin entendesse. O que o lobo lhe devia? Hopper morrera naquela noite fatídica, há tanto tempo. A noite em que Perrin matara um homem pela primeira vez, a noite em que Perrin perderá o controle de si mesmo pela primeira vez em uma batalha. Hopper não devia nada a Perrin, mas o salvara em diversas ocasiões. Na verdade, Perrin percebeu que a intervenção de Hopper o ajudara a não se perder como lobo. Ele golpeou um tronco, um golpe de raspão que o jogou para o lado. Reposicionou-se e continuou, a afiação silenciosa de Gaul o acalmando. Ele o partiu. Perrin se envolveu demais com o que estava fazendo. Era verdade. Mas, ao mesmo tempo, se um homem quisesse realizar alguma coisa, precisava trabalhar em um projeto até que estivesse concluído. Perrin conhecera homens que pareciam nunca terminar nada, e suas fazendas eram uma bagunça. Ele não conseguia viver assim. Tinha que haver um equilíbrio. Perrin alegava ter sido puxado para um mundo cheio de problemas muito maiores do que ele. Alegava ser um homem simples. E se ele estivesse errado? E se ele fosse um homem complexo que um dia viveu uma vida simples? Afinal, se ele era tão simples, por que se apaixonou por uma mulher tão complicada? As toras partidas se acumulavam. Perrin se abaixou, recolhendo a lenha, os grãos ásperos contra seus dedos. Dedos calejados. Ele jamais seria um senhor como aquelas criaturas alimentadas com leite de Cairhien. Mas havia outros tipos de senhores, homens como o próprio pai de File. Ou homens como Lan, que pareciam mais armas do que homens. Perrin empilhou a lenha. Ele gostava de liderar os lobos em seu sonho, mas os lobos não esperavam que você os protegesse, os sustentasse ou fizesse leis para eles. Eles não choravam quando seus entes queridos morriam sob seu comando. Não era a liderança que o preocupava. Eram todas as coisas que a acompanhavam. Ele sentia o cheiro de Elias se aproximando. Com seu cheiro argiloso e natural de terra, ele cheirava como um lobo. Quase. Você acordou tarde, disse Elias, aproximando-se. Perrin ouviu Gaul farfalhar.
guardar a lança no lugar no estojo do arco e recuar com o silêncio de um pardal voando em direção ao céu. Ele ficaria por perto, mas não ouviria. Perrin olhou para o céu escuro, apoiando o machado no ombro. Às vezes me sinto mais desperto à noite do que durante o dia. Elia sorriu. Perrin não viu, mas sentiu o cheiro da diversão. Você já tentou evitar isso, Elias? Perguntou Perrin. Ignorar as vozes deles, fingir que nada em você havia mudado. Sim, disse Elias. Sua voz era suave e baixa, uma voz que de alguma forma sugeria a terra em movimento. Estrondos distantes. Eu queria, mas aí a Aes Sedai quis me amansar. Eu tive que fugir. Você sente falta da sua antiga vida? Elias deu de ombros. Perrin podia ouvir o movimento, as roupas raspando umas nas outras. Nenhum guardião quer abandonar seu dever. Às vezes, outras coisas são mais importantes. Ou, bem, talvez sejam apenas mais exigentes. Não me arrependo das minhas escolhas. Não posso ir embora, Elias. Não vou. Deixei minha vida pelos lobos. Isso não significa que você precise fazer o mesmo. Noan teve que fazer isso, disse Perrin. Ele teve que fazer isso? Perguntou Elias. Aquilo o consumiu. Ele deixou de ser humano. Ele sentiu um cheiro de preocupação. Elias não tinha respostas. Você já visitou lobos em seus sonhos, Elias? Perguntou Perrin. Um lugar onde lobos mortos correm e voltam a viver. Elias se virou, olhando para ele. Aquele lugar é perigoso, Perrin. É outro mundo, embora de alguma forma ligado a este. As lendas dizem que as Aes Sedai de antigamente podiam ir para lá. E outras pessoas também, disse Perrin, pensando nos Laier. Tenha cuidado no sonho. Eu fico longe dele. Seu cheiro era cauteloso. Você já teve problemas? Perguntou Perrin. Separando-se do lobo. Eu costumava. Mas não mais. Encontrei um equilíbrio, disse Elias. Como? O homem mais velho ficou imóvel por um instante. Quem me dera saber. Foi só algo que aprendi, Perrin. Algo que você terá que aprender. Ou acabar como Noan. Perrin encontrou os olhos dourados de Elias e assentiu. Obrigado. Pelo conselho. Não, disse Perrin. Por voltar. Por me mostrar que pelo menos um de nós pode viver com os lobos e não se perder. Não é nada, disse Elias. Eu tinha esquecido que seria bom estar perto das pessoas, para variar. Mas não sei quanto tempo consigo ficar. A última caçada está quase aqui. Perrin olhou para o céu novamente. É isso mesmo. Passe a palavra para Tan e os outros por mim. Já tomei minha decisão. Os mantos brancos escolheram um lugar para lutar. Decidi ir em frente e encontrá-los amanhã. Tudo bem, disse Elias. Mas você não cheira como se quisesse fazer isso. Precisa ser feito, disse Perrin. E pronto. Todos queriam que ele fosse um lorde. Bem, esse era o tipo de coisa que lordes faziam. Tomavam decisões que ninguém queria tomar. Ainda lhe daria nojo dar a ordem. Ele tivera uma visão daqueles lobos correndo com ovelhas em direção a uma fera. Parecia-lhe que talvez fosse isso que ele estava fazendo, correndo os mantos brancos rumo à destruição. Eles certamente usavam a cor da lã de ovelha. Mas o que fazer com a visão de Faile e os outros se aproximando de um penhasco? Elia se afastou, deixando Perrin com o machado ainda no ombro. Ele sentiu como se não estivesse cortando toras, mas corpos.